Alma Indomável, capítulo 3. Quem é você? Ramana Maharshi, 1879-1950, um grande mestre da tradição de yoga, dizia que, para alcançar a liberdade interior, é preciso se perguntar, contínua e sinceramente, quem sou eu? Ele ensinava que isso era mais importante do que ler livros, aprender mantras ou visitar lugares sagrados. Basta perguntar, quem sou eu? Quem você vê quando eu vejo? Quem vê quando eu vejo? Quem ouve quando eu ouço? Quem sabe que sou eu consciente? Quem sou eu? Vamos examinar essa questão por meio de um jogo. Finja que eu e você estamos conversando. Normalmente, nas culturas ocidentais, quando alguém lhe pergunta, com licença, quem é você? Você não briga com a pessoa por ter feito uma pergunta tão profunda. Você lhe diz o seu nome, por exemplo, Sally Smith. Mas vou questionar essa resposta pegando um pedaço de papel e escrevendo as letras SALLY-SMITH para lhe mostrar. Isso é quem você é? Uma coleção de letras? É essa coleção de letras quem vê quando você vê? É óbvio que não. Então você diz, certo, tem razão, me desculpe. Não sou Sally Smith. Esse é só o nome pelo qual me chamo. É um rótulo. Na verdade, eu sou esposa de Franklin Smith. Nem pensar. Hoje em dia, nem é politicamente correto. Como você poderia ser a esposa de Franklin Smith? Está dizendo que você não existia antes de conhecer esse Franklin? E que deixaria de existir se ele morresse ou vocês se separassem? A esposa de Franklin Smith não pode ser quem você é. Esse é mais um rótulo, o resultado de uma situação da qual você participou. Mas então, quem é você? Dessa vez você responde, tudo bem, agora você chamou minha atenção. Meu rótulo é Sally Smith, nasci em 1965 em Nova York. Morei no Queens com os meus pais, Harry e Mary Jones, até os 5 anos. Então nos mudamos para Nova Jersey, onde frequentei a escola elementar de Newmark. Só tirava 10 na escola e no 5º ano eu fiz papel de Dorothy em O Mágico de Oz. Comecei a namorar no 9º ano e meu primeiro namorado se chamava Joey. Fui para a faculdade, Rhodes College, onde conheci Franklin Smith e me casei com ele. Essa é quem eu sou. Espere um instante. É uma história fascinante, mas não lhe perguntei o que aconteceu desde que você nasceu. Eu lhe perguntei quem é você. Você descreveu várias experiências, mas quem teve essas experiências? Você não continuaria aí, consciente de sua existência, mesmo que tivesse estudado em outra faculdade? Então você pensa sobre isso e percebe que nunca na vida se fez essa pergunta a sério. Quem sou eu? Era o que Ramana Maharshi perguntava. Então você pondera com mais seriedade e diz, certo, então sou o corpo que ocupa esse espaço. Tenho 1,65, peso 61 quilos e aqui estou. Quando você fez a Dorothy na peça do 5º ano, você tinha 1,35, não 1,65. E então, qual delas é você? Você é a pessoa de 1,35 ou de 1,65? Não foi você quem fez a Dorothy? Você me disse que sim. Não foi você que teve a experiência de representar a Dorothy na peça do 5º ano e agora está tendo a experiência de tentar responder a minha pergunta? Não é a mesma você? Talvez precisemos recuar por um momento para fazer algumas perguntas antes de voltar à questão principal. Quando tinha 10 anos, você olhava no espelho e via um corpo de 10 anos. Não era a mesma pessoa que vê agora no corpo adulto? O que você via mudou, mas e você? Que está olhando? Não há uma continuidade aí? Não foi o mesmo ser que olhou no espelho ao longo dos anos? Pense nisso com muito cuidado. Aqui está outra pergunta. Quando dorme à noite, você sonha? Quem sonha? O que significa sonhar? Você responde, bem, é como um filme passando na minha mente que eu assisto. Quem assiste? Eu. A mesma você que se olha no espelho? Você, que está lendo essas palavras, é a mesma que se olha no espelho e assiste aos sonhos? Ao acordar, você sabe que viu o sonho. Há uma continuidade da consciência do ser. Ramana Maharshi estava apenas fazendo algumas perguntas muito simples. Quem você vê quando você vê? Quem ouve quando ouve? Quem assiste aos sonhos? Quem olha a imagem no espelho? Quem está vivendo todas essas experiências? Se você tentar encontrar uma resposta sincera, intuitiva, simplesmente dirá, eu sou eu. Eu estou aqui vivenciando tudo isso. Essa é a melhor resposta que você vai achar. Na verdade, é muito fácil ver que você não é os objetos que olha. É um exemplo clássico da relação sujeito-objeto. Você, o sujeito, é quem olha os objetos.
Assim, não temos que examinar cada objeto do universo para dizer que ele não é você. Podemos generalizar e dizer que, se está olhando alguma coisa, então você não é essa coisa. Assim, na mesma hora, de uma tacada só, você já fica sabendo o que não é, o mundo exterior. Você é quem está aí dentro, olhando o mundo. Essa foi fácil. Pelo menos agora eliminamos as incontáveis coisas do lado de fora. Mas quem é você? E onde está você? Se não é ao lado de fora, com todas as outras coisas, você só precisa prestar atenção e se dar conta de que ainda estaria aí dentro, experimentando sentimentos, mesmo que todos os objetos exteriores sumissem. Imagine o medo que sentiria. A frustração, talvez até raiva. Mas quem estaria sentindo essas coisas? Mais uma vez você diz, eu. E essa é a resposta certa. O mesmo eu que experimenta o mundo exterior, vivencia as emoções interiores. Para examinar essa questão com maior clareza, imagine que você está olhando um cão brincar ao ar livre. De repente, houve um ruído bem atrás de você e um sibilar, como uma cascavel. Você continuaria olhando o cão com a mesma concentração? É claro que não. Começaria a sentir muito medo por dentro. Embora o cachorro ainda esteja brincando à sua frente, você ficaria completamente preocupado com a experiência do medo. Toda a sua atenção pode rapidamente ser dominada pelas suas emoções. Mas quem sente o medo? Não é o mesmo eu que estava observando o cão? Quem sente amor quando você sente amor? É provável que você alguma vez já tenha sentido tanto amor que pareceu difícil manter os olhos abertos. Você pode ficar tão absorto em belos sentimentos interiores ou em medos terríveis que se torna difícil se concentrar nos objetos exteriores. Em essência, objetos interiores e exteriores estão o tempo todo competindo pela sua atenção. Você está aí dentro, vivendo todas essas experiências. Mas quem é você? Responda esta outra pergunta. Não existem ocasiões em que você não está vivenciando experiências emocionais e fica apenas quieta, em silêncio, por dentro? Você ainda está aí, mas está simplesmente consciente do silêncio tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, vai perceber que o mundo exterior e o fluxo das emoções interiores vêm e vão. Mas você, aquela que experimenta todas essas coisas, permanece consciente do que passa. Mas onde está você? Talvez possamos encontrá-lo nos seus pensamentos. O grande filósofo René Descartes disse, penso, logo existe. Mas será que é isso mesmo que acontece? Uma das definições do verbo pensar é formar pensamentos, usar a mente para ponderar ideias e fazer avaliações. A pergunta é, quem está usando a mente para formar pensamentos e depois manipulá-los e transformá-los em ideias e avaliações? Essa que vivencia os pensamentos existe mesmo que não haja pensamentos? Felizmente, você não tem de pensar sobre isso. Você tem consciência da presença do seu ser, da sua existência, sem a ajuda de pensamentos. Quando entra em meditação profunda, por exemplo, os pensamentos param. Você sabe que eles pararam. Você não pensa que eles pararam, apenas tem consciência, sem pensamentos. Você então sai do estado meditativo e diz, uau, que meditação profunda. Pela primeira vez meus pensamentos pararam completamente. Eu estava num lugar de completa paz, harmonia e silêncio. Se você está aí dentro experimentando a paz que surge quando os pensamentos param, então obviamente a sua existência não depende do ato de pensar. Os pensamentos podem tanto parar quanto ficar extremamente ruidosos. Às vezes você tem muitos pensamentos, outras vezes poucos. Você pode até dizer a alguém, minha mente está me enlouquecendo. Desde que ele me disse aquelas coisas, não consigo nem dormir. Minha mente simplesmente não cala a boca. A mente de quem? Quem está percebendo esses pensamentos? Não é você? Não é você que ouve os seus pensamentos aí dentro? Que está consciente da própria existência? De fato, você inclusive consegue se livrar deles. Quando começa a ter um pensamento de que não gosta, não tenta mandá-lo embora, as pessoas lutam contra os pensamentos o tempo todo. Quem tem consciência dos pensamentos? Quem luta contra eles? De novo, você tem uma relação sujeito-objeto com seus pensamentos. Você é o sujeito e os pensamentos são apenas mais um objeto do qual você pode ter consciência. E você não é os seus pensamentos. Você simplesmente tem consciência deles. Finalmente você diz, tudo bem, não sou nada do mundo exterior, nem sou as emoções. Esses objetos exteriores e interiores vêm e vão, e eu os experimento. Além disso, não sou os meus pensamentos. Eles podem ser silenciosos ou barulhentos, felizes ou tristes. Os pensamentos são apenas mais uma coisa da qual tenho consciência. Mas quem sou eu? A questão começa a ficar séria. Quem sou eu?
Quem está vivenciando todas essas experiências físicas, emocionais e mentais? Então você pondera essa pergunta com um pouco mais de profundidade. Para isso, vai deixando as experiências de lado para ver o que resta. Você começará a notar quem está vivenciando cada experiência até que alcançará o ponto dentro de si em que se dará conta de quem você é. O vivenciador tem uma certa característica. E essa característica é a consciência, a percepção de si, uma noção intuitiva da própria existência. Você sabe que está aí dentro. Não tem de pensar sobre isso. Apenas sabe. Se quiser, pode até pensar sobre o assunto, mas saberá que está pensando. Você existe de qualquer modo, com ou sem pensamentos. Para ilustrar essa ideia em termos mais práticos, vamos entrar num campo experimento de consciência. Observe que, com uma simples olhada num cômodo ou pela janela, você instantaneamente vê todos os detalhes de tudo que está à sua frente. Sem esforço, você tem consciência de todos os objetos que estão ao alcance da visão, tanto os próximos quanto os distantes. Sem mover a cabeça nem olhos, de imediato você percebe que todos os detalhes complexos do que está vendo. Veja todas as cores, as variações de luz, os veios da maneira dos móveis, a arquitetura dos edifícios e as variações da casca e das folhas das árvores. Perceba que é capaz de assimilar tudo ao mesmo tempo, sem precisar pensar. Nenhum pensamento é necessário, você simplesmente vê. Agora tente usar os pensamentos para isolar, rotular e descrever todos os detalhes complexos do que está diante da sua vista. Quanto tempo a sua voz mental levaria para lhe descrever todos esses detalhes, em contraposição com a fotografia instantânea da consciência que apenas vê? Quando olha sem criar pensamentos, a sua consciência percebe sem esforço e compreende inteiramente o que vê. Consciência é a palavra mais elevada que você pronunciará. Não há nada mais profundo do que a consciência. É a pura percepção. Mas o que isso quer dizer? Tentemos outro experimento. Digamos que você esteja num cômodo olhando um grupo de pessoas e um piano. Agora finja que esse piano deixa de existir. Isso seria um problema muito grande? Você diz, não, acho que não. Não sou muito apegada a pianos. Tudo bem. Então finja que as pessoas da sala deixam de existir. Você ainda está bem? Consegue lidar com essa situação? Você diz, claro, gosto de ficar sozinha. Agora finja que sua consciência não existe. Simplesmente desligue-a. Como você se sente? Como seria se a sua consciência não existisse? Na verdade, é bastante simples. Você não estaria aí. Não haveria noção do eu. Não haveria ninguém aí para dizer, uau, eu estava aqui, mas agora não estou mais. Não existiria mais a percepção do ser. E sem percepção do ser, sem consciência, não há nada. Existem objetos? Quem sabe? Se alguém tem consciência dos objetos, sua existência ou inexistência se torna completamente irrelevante. Não importa quantas coisas estão à sua frente. Se você desligar a consciência, não haverá nada. No entanto, se estiver consciente e não houver nada à sua frente, você vai ter plena consciência do que não há nada. Na verdade, não é algo tão complicado assim. É muito esclarecedor. Então, se eu lhe perguntar agora, quem é você? Você responderá, sou aquele que vê. Em algum lugar aqui dentro, olho para fora e tenho consciência dos acontecimentos, dos pensamentos e das emoções que passam diante de mim. Se for bem fundo, é aí que você vive. Você vive no lugar da consciência. Um verdadeiro ser espiritual mora aí, sem esforço e sem intenção. Assim como olha para fora sem esforço e vê tudo o que vê, mais cedo ou mais tarde você vai ocupar um lugar suficientemente interior e ver todos os pensamentos e emoções como vê as formas exteriores. Todos esses objetos estão diante de você. Os pensamentos estão mais perto, as emoções um pouco mais longe, as formas no lado de fora. Por trás de tudo isso, aí está você. É possível ir tão fundo que você vai perceber que é aí que sempre esteve. A cada estágio da vida, você viu diferentes pensamentos, emoções e objetos passarem à sua frente. Mas você sempre foi o receptor consciente de tudo que havia. Agora, você está no centro da consciência. Está por atrás de tudo, apenas observando. Esse é o seu verdadeiro lar. Tire tudo mais e você ainda estará aí, consciente de tudo que se foi. Mas tire o centro da consciência e não estará nada. Não restará nada. Esse é o lugar do eu. Dessa posição, você tem consciência de que há pensamentos, emoções e um mundo entrando pelos sentidos. Mas agora você tem consciência do que é consciente.
é esse lugar do eu budista, do Atman hinduísta e do Atman judaico-cristão. O grande mistério começa quando você ocupa esse lugar interior e profundo. Capítulo 4. O eu lúcido. Há um tipo de sonho chamado sonho lúcido em que você sabe que está sonhando. Se você voa no sonho, você sabe que está voando. Você pensa, veja só, estou sonhando que estou voando, vou voar para lá. De fato, você tem consciência suficiente para saber que está voando no sonho e que está sonhando, que é bem diferente dos sonhos comuns, nos quais você fica totalmente imerso. Essa distinção é exatamente a mesma diferença entre ter consciência de que está inconsciente na vida cotidiana e não ter essa consciência. Quando é um ser consciente, você não fica mais completamente imerso nos acontecimentos ao seu redor. Em vez disso, permanece internamente inconsciente de que você é e quem vivencia tanto esses acontecimentos quanto os pensamentos e emoções correspondentes. Quando o pensamento é criado nesse estado de consciência, em vez de se perder nele, você permanece consciente do que é aquele que pensa o pensamento. Você está lúcido. Isso suscita algumas perguntas bem interessantes. Se você é o ser interior que experimenta tudo isso, então por que existem esses diferentes níveis de percepção? Quando está assentado na consciência do eu, você está lúcido. Mas onde está você quando não está profundamente assentado no eu, como ser consciente que vivencia tudo o que você experimenta? Para começo de conversa, a consciência tem a capacidade de fazer algo que se chama foco, que é parte da sua natureza. A essência da consciência é a percepção que, por sua vez, tem a capacidade de estar mais consciente de uma coisa do que outra. Em outras palavras, ela tem a capacidade de se concentrar em determinados objetos. O professor diz: concentre-se no que estou dizendo. O que isso significa? Significa, foque sua consciência no mesmo lugar. Os professores imaginam que você já saiba fazer isso. Quem lhe ensinou a fazer isso? Que matéria na escola lhe ensinou a pegar a sua consciência e movê-la a algum lugar para se concentrar naquilo? Nenhuma, pois é algo intuitivo e natural. Você sempre soube fazer isso. Então já sabemos que a consciência existe. Não só costumamos falar dela. É provável que você tenha terminado o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, sem que ninguém tenha discutido a natureza da consciência. Felizmente, a natureza da consciência é estudada de perto em ensinamentos profundos como yoga. Aliás, todos os ensinamentos antigos do yoga são sobre ela. A melhor maneira de aprender sobre a consciência é pela experiência direta. Por exemplo, você sabe muito bem, por um lado, a sua consciência pode perceber um vasto campo de objetos, enquanto por outro pode se concentrar de tal maneira no mesmo objeto que se torna impossível perceber qualquer outra coisa. É o que acontece quando você se perde em pensamentos. Você está lendo e de repente não está mais. Acontece o tempo todo. Você simplesmente começa a pensar em outra coisa. Objetos exteriores e pensamentos podem capturar sua atenção a qualquer momento. Mas a consciência é a mesma, quer esteja focada do lado de fora ou nos pensamentos. O segredo é que a consciência tem capacidade de se concentrar em coisas diferentes. O sujeito, a consciência, tem capacidade de focar a percepção seletivamente em objetos específicos. Se você recuar, verá claramente que os objetos estão constantemente passando à sua frente em todos os três níveis: mental, emocional e físico. Quando você não está centrado, a sua consciência é invariavelmente atraída por um ou mais desses objetos e se foca neles. Caso se concentre o suficiente, sua noção de percepção se perde no objeto e não há mais a consciência de estar consciente do objeto. Resta apenas a consciência do objeto. Você já notou que, quando está profundamente absorto assistindo a TV, não tem consciência de onde está sentado, nem do que está acontecendo no seu recinto? A analogia da TV é perfeita para vermos de que modo o centro de consciência sai da percepção do eu e se perde nos objetos que estamos focados. A diferença é que, em vez de sentado na sala, absorto na TV, você está absorto na paisagem mental, nas emoções e imagens exteriores. Quando se concentra no mundo dos sentidos físicos, ele o envolve. Em seguida, suas reações mentais e emocionais o envolvem ainda mais. Nesse momento, você não está mais assentado no eu, mas absorto no espetáculo interior do que está assistindo. Vejamos esse espetáculo interior. Você tem um padrão subjacente de pensamentos que está presente o tempo todo. Ele é praticamente o mesmo sempre. Você o conhece tão bem que se sente tão à vontade com seu padrão normal de pensamento quanto no espaço da sua casa. Há também as emoções que são
a sua norma. Uma certa quantidade de medo, uma certa quantidade de amor, uma certa quantidade de insegurança. E você sabe que, se determinadas coisas acontecerem, uma ou mais dessas emoções vão irromper e dominar a sua consciência. Depois elas vão enfim se acalmar e voltar à norma. Você conhece essa dinâmica tão bem que está sempre muito ocupado aí dentro assegurando que nada venha criar essas perturbações. Na verdade, você está tão preocupado em controlar seu mundo de pensamentos, emoções e sensações físicas que nem sabe quem está aí dentro. Esse é o estado normal para a maioria das pessoas. Perdido nesse estado, você fica tão absorto nos objetos dos pensamentos, sentimentos e sentidos que se esquece do sujeito. Agora mesmo, você está sentado no centro da consciência assistindo a seu espetáculo particular. Mas há tantos objetos interessantes distraindo a sua consciência que você não consegue evitar de deixar envolver por eles. É esmagador, é tridimensional, está à sua volta. Todos os seus sentidos o envolvem: visão, audição, paladar, olfato e tato, além dos sentimentos e pensamentos. Porém, na verdade, você está sentado em silêncio aí dentro, observando todos esses objetos. Assim como o sol não sai de seu lugar no céu para iluminar os objetos com sua luz radiante, a consciência não abandona o seu centro para projetar a percepção nos objetos dos pensamentos, formas e emoções. Se quiser voltar ao centro, basta começar a dizer "Olá" aí dentro várias e várias vezes. Em seguida, perceba que você tem consciência desse pensamento. Não pense em estar consciente dele. Esse é apenas outro pensamento. Simplesmente relaxe e note que consegue ouvir o olá se repetindo dentro da mente. Esse é o lugar de sua consciência centrada. Agora passemos da telinha à telona. Vamos examinar a consciência usando o exemplo de um filme. Quando você vai ao cinema, você se deixa envolver. Isso faz parte da experiência. No cinema, você usa 2 sentidos, visão e audição, e é importantíssimo que os 2 estejam em sincronia. Você não ficaria tão envolvido com o filme se isso não acontecesse. Imagine que está assistindo a um filme de James Bond e que a trilha sonora não está em sincronia com as cenas. Em vez de ser envolvido pelo mundo mágico do filme, você permanecerá muito consciente do que está sentado no cinema e que há algo de errado. Mas, como normalmente as cenas e a trilha sonora estão em perfeita sincronia, o filme captura sua percepção e você esquece que está assistindo a um filme. Esquece seus pensamentos e emoções pessoais, sua consciência é puxada para dentro do filme. Na verdade, é fascinante a diferença entre estar sentado do lado de fora, desconhecidos num cinema, frio e escuro, e estar tão absorto que você perde a consciência de tudo mais à sua volta. Com o filme envolvente, é possível passar 2 horas inteiras sem nenhuma percepção de si. Assim, a sincronia entre imagem e som é importantíssima para que a sua consciência seja absorvida pelo filme. E tudo isso usando apenas 2 sentidos. O que vai acontecer quando a experiência cinematográfica passar a incluir olfato e paladar? Imagine que você está assistindo a um filme em que alguém está comendo e você é capaz de sentir o sabor e o cheiro que o personagem sente. Sem dúvida, você seria envolvido por ele. Os dados sensoriais dobraram e, portanto, o número de objetos que atraem sua percepção também dobrou. A audição, visão, paladar, olfato e ainda nem mencionamos o maior deles. Você iria a um cinema que incluísse o tato? Quando conseguirem colocar o tato, todos os 5 sentidos para funcionar juntos, você não terá nenhuma chance. Se todos estiverem em sincronia, você ficará completamente absorto na experiência. Porém, não necessariamente. Imagine que está no cinema e, mesmo com essa experiência sensorial avassaladora, fique entediado com o filme. Ele simplesmente não prende sua atenção e seus pensamentos começam a divagar. Você começa a pensar no que fará quando voltar para casa. Começa a pensar em algo que lhe aconteceu no passado. Dali a algum tempo, estará tão perdido em pensamentos que mal terá consciência de estar assistindo a um filme. Isso ocorre apesar de seus 5 sentidos ainda estarem lhe enviando todas aquelas mensagens, e só pode acontecer porque seus pensamentos são independentes do filme. Eles oferecem um lugar alternativo para a consciência se concentrar. Agora imagine que inventem filmes que, além de absorverem os 5 sentidos, também coloquem seus pensamentos e emoções em sincronia com o que acontece na tela. Nessa experiência cinematográfica, você ouve, vê, saboreia o que acontece nela.
e de repente começa a sentir as emoções do personagem e pensar seus pensamentos. O personagem diz: estou tão nervoso, será que devo pedi-lo em casamento? E de repente a insegurança toma conta de você. Agora temos toda a dimensão da experiência: 5 sentidos físicos, pensamentos e emoções. Imagine ir a esse cinema, mas tome cuidado. Esse seria o fim do modo como você se conhece. Não haveria objeto da consciência que não estivesse sincronizado com a experiência. Qualquer lugar em que sua percepção poupasse faria parte do filme. Quando o cinema tiver controle sobre os pensamentos, acabou. Não haverá você ali para dizer: não gosto desse filme, quero ir embora. Isso exigiria um pensamento independente, mas seus pensamentos foram dominados pelo filme. Agora você está completamente perdido. Como sairá dessa? Por mais assustador que pareça, essa é a sua difícil situação na vida. Como todos os objetos da percepção estão em sincronia, você é sugado por eles e não tem mais consciência do que está separado deles. Pensamentos e emoções se movem de acordo com as imagens e os sons. Tudo entra e sua consciência fica totalmente absorta nisso. A menos que esteja plenamente assentado na consciência da testemunha, você não estará mais por trás de tudo, conscientemente de que você é aquele que observa tudo isso. E isso é isso que perder-se significa. A alma perdida é a consciência que caiu no local onde os pensamentos, emoções e as percepções sensoriais de visão, audição, paladar, tato e olfato do ser humano estão em sincronia. Todas essas mensagens se reúnem num único ponto. Então a consciência, que é capaz de perceber tudo, comete o erro de se concentrar nesse ponto com demasiada atenção. Quando é sugada desse jeito, ela não se reconhece mais como é. Ela passa a se reconhecer no objeto que está experimentando. Em outras palavras, você se identifica com esses objetos e pensa que é a soma de suas experiências. Isso é o que você pensaria se fosse um desses cinemas avançados. Primeiro, você escolheria qual personagem quer ser. Digamos que decidisse: serei James Bond. Tudo bem, mas assim que apertasse o botão, acabou. Você, como atualmente se conhece, não estaria mais lá. Como agora todos os seus pensamentos seriam os pensamentos de James Bond, todo o seu conceito de si teria sumido. Lembre-se, seu conceito de si é apenas uma coleção de pensamentos sobre você mesmo. Do mesmo modo, suas emoções seriam de James Bond, e você assistiria ao filme a partir da posição visual e aditiva dele. O único aspecto do seu ser que permaneceria igual seria a consciência que percebe esses objetos, o mesmo centro de percepção que antes tinha consciência do seu antigo conjunto de pensamentos, emoções e informações sensoriais. Se em seguida alguém desligasse o filme, os pensamentos e emoções de James Bond seriam de imediato substituídos por sua antiga coleção de pensamentos e emoções. Você voltaria a pensar que é um médico de 40 anos. Todos os pensamentos combinariam, todas as emoções combinariam. Tudo teria o mesmo gosto, a mesma aparência que tinha antes. Mas isso não mudaria o fato de que é tudo que é apenas algo que a consciência experimenta. Tudo são apenas objetos da consciência, e você é a consciência. O que diferencia um ser centrado e consciente de uma pessoa que não é tão consciente assim é simplesmente o foco de sua percepção. Não há nenhuma diferença na consciência propriamente dita. Toda consciência é a mesma. Assim como toda luz do sol é a mesma, toda consciência é a mesma. A consciência não é pura nem impura, ela não tem características, ela só está lá, consciente de que é consciente. A diferença é que, quando não está centrada, ela se concentra inteiramente em seus objetos. Porém, se você é um ser centrado, sua consciência sempre saberá que é consciente. A consciência do ser independe dos objetos interiores e exteriores dos quais você por acaso está consciente. Se você quer mesmo entender essa diferença, precisa começar dando-se conta de que a consciência pode se focar em qualquer coisa. Sendo assim, se ela se concentrasse em si mesma, quanto isso acontece, em vez de ter consciência dos seus pensamentos, você ficaria consciente de ter consciência dos seus pensamentos. Você direciona a luz da consciência para si mesma. Estamos sempre contemplando alguma coisa, mas, dessa vez, você estará contemplando a fonte da consciência. Essa é a verdadeira meditação, que está além da simples concentração num único ponto. Para uma meditação mais profunda, além da capacidade de concentrar a consciência completamente num objeto, é preciso também tornar a própria consciência desse objeto.
No estado mais elevado, o foco da consciência se volta para o eu. Quando contempla a natureza do eu, você está meditando. É por isso que a meditação é o estado mais elevado, o retorno à raiz de seu ser, a simples consciência da consciência. Quando se torna consciente da consciência em si, você alcança um estado totalmente diferente e não tem consciência de quem é. Você se tornou um ser desperto. Isso é a coisa mais natural do mundo. Aqui estou. Aqui sempre estive. É como se você estivesse no sofá vendo TV, mas tão envolvido no programa que esqueceu onde estava. Então alguém o sacudiu e agora você voltou à percepção de que está sentado no sofá assistindo TV. Nada mudou. Você simplesmente parou de projetar sua identidade naquele objeto específico da consciência. Despertou. Isso é espiritualidade. Essa é a natureza do eu. Isso quem é você. Ao se assentar na consciência, o mundo deixa de ser um problema. Ele só é algo que você está observando e não para de mudar, mas não existe mais a sensação de que isso é um problema. Quanto mais disposto você estiver a deixar o mundo ser apenas algo de que você tem consciência, mais isso lhe permitirá ser quem é, a consciência, o eu, o Atman, a alma. Você se dá conta de que não é quem pensava ser. Não é sequer ser humano. Só aconteceu estar observando um. Você vai começar a ter experiências profundas no seu centro de consciência. Serão experiências profundas e intuitivas da verdadeira natureza do eu. Você vai se descobrir tremendamente expansivo. Quando começa a explorar a consciência em vez da forma, você percebe que sua consciência só parece ser pequena e limitada porque você está se concentrando em objetos pequenos e limitados. É exatamente o que acontece quando está focando unicamente na TV. Não há mais nada no mundo. No entanto, se recuar, verá um cômodo inteiro, inclusive a TV. Do mesmo modo, em vez de se concentrar intensamente apenas nos pensamentos, nas emoções e no mundo sensorial deste único ser humano, você pode recuar e ver tudo. Pode passar do finito ao infinito. Não é isso que Cristo, Buda e os grandes santos e sábios de todos os tempos e todas as religiões vêm tentando nos dizer? Ramana Maharshi, um desses grandes santos, costumava perguntar: quem sou eu? Agora vemos que essa pergunta é muito profunda. Pergunte isso sem cessar, constantemente. Pergunte e você vai perceber que você é a resposta, não a resposta intelectual. Você é a resposta. Seja a resposta e tudo mudará.